Boa noite. Todos nós buscamos ser ricos. O que varia é o tipo de riqueza. Riqueza é aquilo que nós consideramos de valor, aquilo que vale a pena correr atrás, que vale a pena adquirir, que vale a pena possuir e que vale a pena guardar. Nós olhamos para esses valores, nós desejamos, almejamos possuí-los e nós lutamos para alcançar, desfrutar e conservar. O conteúdo desse tipo de riqueza, ou estes valores, podem variar de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Alguns podem considerar as riquezas, os valores, como sendo posses, casas, carros, dinheiro no banco, joias, roupas. Outros podem considerar a saúde como uma riqueza, um valor. Outros relacionamentos, família e assim por diante. Mas todos nós queremos os nossos tipos de riqueza, os nossos valores. No entanto, precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar as riquezas gloriosas da herança de Deus. Foi esse o pedido do apóstolo Paulo pela sua oração, capítulo 1 da carta aos Efésios, versos 15 até 23. Nós leremos a parte dessa oração que vai do verso 15 ao verso 18, nos detendo na explicação na última frase do verso 18. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 18. Efésios 1, 15 a 18 diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação que ele vos chamou e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade de estudarmos e suplicamos tua graça, nos dando um coração disposto a conhecê-la, obedecê-la e amá-la. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Precisamos ter os olhos abertos para as riquezas da gloriosa herança que Deus tem para nós. A riqueza que é a sua gloriosa herança nos santos. O apóstolo Paulo escreve esta carta para a igreja em Éfeso. Ele a escreveu quando estava em Roma, numa prisão domiciliar, mais ou menos 6 anos depois de ter saído da cidade de Éfeso, onde fundara uma igreja. Foi na cidade de Éfeso que provavelmente o apóstolo ficou o maior tempo que tenha estado para fundar uma igreja, perto de 3 anos. E foi um tempo de ensino intenso. Durante um certo período de mais de 2 anos, ele ficou diariamente ensinando a palavra de Deus por um período de 6 horas por dia, ali numa escola que ele alugara para isso. Isso explica, então, a profundidade da carta aos Efésios. Ele estava escrevendo para uma igreja com a qual ele já havia lidado e tinha ensinado muito. Então, ele poderia aprofundar os temas.
Nesta carta, após a saudação, ele descreve um hino que louva a Deus pelas bênçãos espirituais que Deus concedeu aos seus. Depois ele descreve a sua oração por aqueles irmãos, apresentando os motivos pelo qual ele orava, apresentando a gratidão e destacando um pedido. Ele pede que Deus concedesse àqueles irmãos espírito de sabedoria e de revelação, e que aqueles irmãos então pudessem ter os seus corações iluminados para conhecer 3 aspectos, aprofundar-se em 3 aspectos da salvação. A esperança do chamado de Deus para eles, que nós tratamos na última pregação, a riqueza, que é a sua gloriosa herança nos santos, que trataremos hoje, e a suprema grandeza do seu poder sobre o seu povo. Quando nós falamos do Evangelho e da herança de Deus relacionado ao povo de Deus, nós podemos perceber nas Escrituras 2 aspectos desta herança. O fato do próprio povo de Deus ser uma herança de Deus. E o apóstolo já mencionou isso no capítulo 1, verso 11, quando ele disse que em Cristo nós também fomos feitos herança. Então, em Cristo, nós nos tornamos herança de Deus. E o segundo aspecto é de nós somos herdeiros de Deus. Nós temos uma herança que Deus vai nos dar, ou Deus tem uma herança para nos dar. E aí no capítulo 1, verso 14, ele mencionou isso, quando fala do Espírito Santo como penhor da nossa herança. Nós podemos ilustrar isso com filhos. Se você tem filhos, você pode ver os dois aspectos desta herança. No Salmo 127, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, os filhos são a nossa herança, certo? Mas também, se você tem algum bem, os filhos são herdeiros. Eles vão ter uma herança. Então, eles tanto são herança, como eles também terão uma herança. Então, é a mesma coisa em relação a Deus. Nós somos herança e nós vamos receber uma herança. Vamos notar o primeiro aspecto, que nós somos herança. Mas antes vamos só deixar claro o que Paulo quer dizer com santos. Quem são estes santos? O apóstolo Paulo já mencionou, já usou essa palavra no capítulo 1, verso 1, quando ele diz que está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso. Então, santos são pessoas que vivem aqui na terra. Não são pessoas que, nesse caso aqui, pessoas que já morreram e agora estão no céu tendo algum poder. Não. Santos são pessoas que estão vivendo aqui na terra. Esses são os santos. No capítulo 1 ainda, verso 4, ele diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos. Então, santos falam de pessoas que Deus escolheu e separou para pertencerem a Ele. No capítulo 2, verso 19, ele falando àqueles que não eram judeus, aos gentios, ele diz: agora vocês são concidadãos dos santos, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês se tornaram concidadãos juntamente com os outros santos, com os judeus. Então, santos são pessoas que, pela graça de Deus, receberam a cidadania celestial.
E no capítulo 4, no verso 12, quando ele fala da função da igreja, da missão da igreja, e das pessoas que Deus concedeu para liderar a igreja, ele diz que ele fez isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, santos não são pessoas perfeitas ainda, mas são pessoas em processo de aperfeiçoamento. Então, santos se refere àquelas pessoas que são pecadoras, que estavam perdidas, que estavam condenadas por causa dos seus pecados, mas pela graça de Deus, estas pessoas foram alcançadas, separadas para pertencerem a Deus. Agora, pertencem ao povo de Deus e estão num processo de aperfeiçoamento. Esses são os santos. Estes santos tanto são a herança de Deus, como são herdeiros de Deus. Que o povo de Deus é a herança de Deus é uma verdade que tem sido declarada desde o Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, verso 29, quando Moisés está recordando aquele incidente no qual o povo foi infiel a Deus, o povo desobedeceu a Deus, o povo de Israel cometeu idolatria. E Deus então queria destruir aquele povo, e Moisés clamou a Deus, Moisés intercedeu, Moisés pediu a Deus pelo povo. E um dos seus argumentos aparece aí no verso 29. Moisés diz assim: mas eles são o teu povo e a tua herança. Eles são a tua herança, que o Senhor tirou com o seu grande poder e com o braço estendido. Então Moisés está dizendo, este povo que pecou contra ti, este povo é a tua herança. Esse povo é o teu povo, é a tua herança, certo? Então não os destrua, porque eles são a tua herança. O rei Salomão, quando fez sua oração dedicatória, sua oração de consagração no dia da inauguração do templo, em 1 Reis 8, 51 a 53, ele usa as mesmas expressões, falando que aquele povo era o povo de Deus e era a herança de Deus. No Novo Testamento, nós já vimos Efésios capítulo 1, verso 1, quando o apóstolo diz que em Cristo nós fomos feitos herança. Em Cristo nós nos tornamos herança. E em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, usando uma linguagem diferente, também é dito que nós somos a riqueza de Deus, nós somos o tesouro de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, continuando a sua fala sobre aqueles que se aproximaram de Deus através de Cristo e foram então colocados como pedras vivas na igreja de Deus, o apóstolo Pedro diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês pertencem a Deus, são o povo de Deus. De modo que aqui em Efésios capítulo 1, verso 18, quando é dito da sua herança nos santos, nós podemos contemplar este aspecto também, de que os santos, isto é, o povo de Deus, é a herança de Deus, é a riqueza de Deus, é o tesouro de Deus, a gloriosa herança que Deus vai herdar. Quais seriam as implicações disso, tanto para aquela igreja como para nós? Vivendo ali na cidade de Éfeso, uma grande e rica cidade, com
pessoas muito ricas, uma cidade com certa opulência e com certa beleza naquela época, talvez os cristãos fossem considerados pessoas um tanto à margem da sociedade, pessoas sem grandes posses, pessoas sem grande influência, sem grande expressão. Talvez fossem então considerados um Zé Polvinho. Creio eu que tanto no hino que o apóstolo Paulo descreveu, nos versos 3 a 14, como nesta oração, ele está desejoso que os seus leitores compreendam o que eles são para Deus. Que eles possam compreender o tesouro que eles são para Deus, o tesouro que Deus fez eles serem. O apóstolo quer que esses leitores possam apreciar a posição que eles têm diante de Deus em Cristo. O que é o povo de Deus para Deus. Nós temos a tendência de nos avaliarmos, de considerarmos o nosso valor à medida daquilo que as outras pessoas pensam de nós, da maneira como as outras pessoas nos tratam, ou a partir de algum talento, alguma realização, alguma utilidade nossa. Então nós achamos que somos pessoas de valor porque somos capazes de realizar certas coisas, temos certas conquistas, conquistamos algumas coisas, ou porque as outras pessoas olham para nós e são capazes de nos apreciar, são capazes de ver coisas boas em nós. Quando em algum momento nós experimentamos fracasso, nós não temos as conquistas que almejamos, as pessoas não nos tratam com o devido apreço, muitas vezes até nos desprezam. Quando nos comparamos a outras pessoas e vemos que estas pessoas têm muito mais do que nós, ou até são mais do que nós em termos de realização, em termos de posse, em termos de influência, temos a tendência então de nos considerarmos sem valor. Agora, os cristãos devem ter em mente que o seu valor não depende nem da maneira como as outras pessoas os consideram, nem do tratamento que eles recebem das outras pessoas, nem tampouco de suas próprias realizações ou utilidades. O valor do cristão, o valor do discípulo de Jesus, está no investimento que Deus fez nele ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Aí está o valor do cristão. O cristão, então, tem valor, não porque ele seja melhor do que ninguém, não em virtude dos seus talentos, não por causa dos seus méritos, não por causa de suas realizações, e sim porque Deus o amou e graciosamente enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, pagando a penalidade dos seus pecados. E assim, Deus fez daquela pessoa parte do seu povo. Deus integrou aquela pessoa ao seu povo. E agora aquela pessoa é parte da herança de Deus. Aquela pessoa é parte do tesouro de Deus. Que esta seja a maneira de você observar a você mesmo, avaliar você mesmo. Que o seu valor não depende de conquistas, sejam econômicas, financeiras,
sejam conquistas de conhecimento, conquistas de influência, seja de posição, o seu valor não depende disso. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, você é alguém que Deus investiu o que Ele tinha de mais precioso, a vida do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo, para salvar você. É isso que te confere valor. Você então é parte do povo de Deus, é parte da herança de Deus. Você tem este valor, não por causa de você, dos seus méritos, mas por causa da graça de Deus. Então você é herança de Deus, é parte da riqueza que Deus vai herdar, que Deus vai receber e que o próprio Deus vai manifestar por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Sempre tenha isso em mente quando sentir-se desvalorizado, desprezado, não estimado conforme você acha que deveria. Lembre-se sempre disso. O seu valor está na graça e no amor de Deus por você. O segundo aspecto da herança é que nós somos herdeiros. Nós somos a herança de Deus, mas também nós somos herdeiros de Deus. Nós vamos então herdar de Deus o que Ele tem para nós. Como é que alguém então se torna herdeiro de Deus? Vamos observar como é que alguém tanto se torna herança como se torna herdeiro de Deus. Vamos para Atos capítulo 20, verso 32. Atos capítulo 20, verso 32. Em Atos capítulo 20, verso 32, nós temos um relato da pregação do apóstolo Paulo aos pastores da cidade de Éfeso. Paulo, como eu mencionei, tinha passado 3 anos na cidade de Éfeso, tinha se afastado e agora ele estava finalizando sua 3ª viagem missionária, voltando para Jerusalém. E o apóstolo Paulo tinha na mente que seria a última viagem dele, dali ele iria para Roma e talvez ele nunca mais iria ver os irmãos de Éfeso. Então, ao passar por um porto chamado Mileto, Paulo estava fazendo essa viagem de navio, o navio então ia passar um certo tempo nesse porto, o porto de Mileto, que ficava a uns 80 quilômetros de Éfeso. O apóstolo Paulo mandou alguém chamar os pastores de Éfeso para chegarem àquele porto. E os pastores chegaram e o apóstolo Paulo pregou este sermão que é descrito aqui no capítulo 20, desde o verso 17 até o verso 38. Mas eu quero destacar o verso 32, quando o apóstolo fala aos pastores de Éfeso assim: agora, pois, eu entrego vocês aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo relembrou para aqueles irmãos o tempo dele em Éfeso, como ele pregou, como ele ensinou, como ele se sacrificou por aqueles irmãos, como ele até chorou por aqueles irmãos. Ele diz: pronto, agora eu fiz minha parte, só me resta fazer o seguinte agora. Eu entrego vocês aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça. Eu não posso mais estar presente com vocês, então eu estou colocando vocês nas mãos de Deus, diante dos cuidados de Deus e diante da palavra da sua graça. Você
Percebe aí a confiança que o apóstolo tinha na palavra. Eu confio que essa palavra que trata da graça de Deus, tem poder para edificar vocês e dar herança entre todos os que são santificados em mim. Então, como é que alguém pode chegar a ser herança de Deus e herdeiro de Deus? Ele precisa conhecer a palavra da graça de Deus. Sem que ele conheça a palavra que fala da graça de Deus, que fala do amor de Deus, que fala da ação de Deus em Cristo, ele não pode se tornar herança nem herdeiro de Deus. Então é preciso conhecer esta palavra. É por isso que a gente precisa pregar, anunciar, proclamar esta palavra. Eu creio que esse versículo aqui teria uma boa aplicação até para os pais, né, que criam seus filhos, dedicam-se aos seus filhos, ensinam seus filhos, mas chega um momento que os pais devem fazer o quê? O que eu tinha que fazer? Já fiz. Agora eu entrego você aos cuidados de Deus e à palavra da graça, né, que eu confio que essa palavra consiga transformar o seu coração, conservar você e fazer de você herança e herdeiro de Deus. Um segundo texto, então, o primeiro passo é a pessoa ouvir a palavra. Um segundo texto é ainda em Atos, capítulo 26, versos 17 e 18. Aqui o apóstolo Paulo está sendo descrito nesse texto o testemunho que o apóstolo Paulo deu diante do rei Agripa quando ele estava preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo, então, testemunha, conta para o rei Agripa como foi a sua conversão e como foi o seu chamado. E aí ele diz o que ele ouviu de Deus no dia que ele foi convertido. Deus disse para ele: eu vou livrar você do seu próprio povo. Atos 26, 17 e 18. Eu vou livrar você do seu próprio povo. Qual era o próprio povo de Paulo? Os judeus. Então Deus diz: eu vou livrar você do seu próprio povo, que são os judeus. Eles vão te perseguir, mas eu vou livrar você deles. E vou livrar você também dos gentios, dos que não são judeus. Eu vou livrar você dos judeus e vou livrar dos gentios, para os quais eu envio você. Eu vou enviar você para os gentios. Você vai pregar o evangelho aos gentios, aos que não são judeus. Agora preste bem atenção na descrição bem detalhada de como alguém se torna herança e herdeiro de Deus. Para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Preste bem atenção o que Deus está dizendo para Paulo. Eu vou livrar você, vou mandar você para os gentios para abrir os olhos deles. Se era preciso abrir os olhos deles, significa o quê? Que eles estavam cegos. Eles não estavam enxergando. Era preciso que alguém abrisse os olhos deles. Mas também para convertê-los. Uma conversão é você estar indo numa direção e você muda de direção. Se era preciso mudar de direção, é porque eles estavam na direção errada. Estavam cegos e estavam na direção errada. Convertê-lo das trevas para a luz. Eles estavam em trevas. Do poder de Satanás, estavam sob o domínio de Satanás para o domínio de Deus. Agora, estas pessoas sabiam
que estavam nas trevas e que estavam sob o domínio de Satanás, elas sabiam disso? Não sabiam por quê? Porque estavam cegas. Elas estavam cegas, elas não enxergavam que estavam nas trevas, elas não enxergavam que estavam na direção errada, elas não enxergavam que estavam sob o domínio de Satanás. Paulo iria levar a palavra da graça, aquilo que ele mencionou no capítulo 20, a palavra do Evangelho para estas pessoas. E através desta palavra, do poder que esta palavra tem, os olhos destas pessoas seriam abertos. E aí eles iam descobrir que estavam nas trevas, mas também iam poder enxergar a luz. Aí eles iriam descobrir que eles estavam dominados por Satanás, mas que eles podiam ser libertos para o poder de Deus, para o domínio de Deus. E assim, eles receberiam a remissão, isto é, o perdão dos pecados e a herança. Eles se tornariam herança de Deus e herdeiros de Deus. É assim que alguém se torna herança de Deus e herdeiro de Deus. Ouvindo a palavra, tendo seus olhos abertos para uma mudança de direção, sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Todos nós estivemos nessa situação. Todos nós estivemos cegos, estivemos nas trevas, dirigindo nossa vida de modo errado e dominados por Satanás. Você enxergava isso quando estava nesse estado? Você era capaz de entender isso, de perceber isso? Para você estava tudo bem. Aquilo era o jeito de se viver. Era daquela maneira que se vivia. A palavra da graça de Deus, a palavra da graça do Evangelho, chegou a você e fez a diferença. Abriu os teus olhos, converteu tua vida. Você teve os seus pecados perdoados. E você se tornou herança de Deus e herdeiro de Deus. Só isso é motivo para a gente viver bem. Ok? Se não tem mais nenhum motivo para a gente viver feliz, só isso já é motivo suficiente para a gente viver feliz. Ok? O que eu era, e Deus, por pura graça, sem nenhum mérito meu, por pura graça dele, fez essa transformação em minha vida, perdoou os meus pecados e me fez seu herdeiro e sua herança. Mas também eu quero dar uma outra aplicação aqui. Talvez você muitas vezes fique irritado porque está explicando esse evangelho para alguém e a pessoa não consegue entender. E por que ela não consegue entender? Ela não vê nem necessidade de mudar de vida, concorda? Ela não consegue enxergar que ela está nas trevas e que ela está no domínio de Satanás. Ela não consegue enxergar. Então não perca a calma com a pessoa, porque você já esteve lá, ok? Você já esteve lá. E foi a graça de Deus que fez a diferença. Você já esteve lá. Continue orando, continue clamando, continue pedindo. A pessoa está cega, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. Então continue clamando que Deus faça a diferença. Mas eu quero dar uma terceira implicação disso. Não leve o estado dessa pessoa como pouca coisa. Tenha paciência, tenha calma, mas não é assim mesmo. Não.
é algo grave. Ela está sob o poder de Satanás. Lembre disso. A palavra de Deus está dizendo. Sob o poder de Satanás. Então não perca a calma, não perca a esperança, mas não fique achando que é um negócio que não é nada grave. É grave. Ela está cega, ela está nas trevas, ela está na direção errada e ela está debaixo do poder de Satanás. Quando ela entender a palavra da graça, que fala do Evangelho de Deus em Cristo, do que Deus fez por nós na cruz de Cristo, e ela for convertida, ela vai poder enxergar as trevas na qual ela está. Ela vai ser liberta disso. Vai poder chegar para a luz. Terá os seus pecados perdoados. E aí ela será herança e herdeira de Deus. E isso ocasiona uma transformação na vida da pessoa. Volte para o livro de Efésios, agora o capítulo 5, verso 5. Efésios, capítulo 5, verso 5. Onde o apóstolo Paulo está mostrando o que a exortação, está fazendo exortação, mostrando as implicações de sermos povo de Deus. E aí de termos recebido aquelas bênçãos. Aí no capítulo 5, verso 5, ele diz o seguinte: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, ele diz, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ok? Há uma transformação, a pessoa enxerga e sai das trevas para a luz, então a vida dela muda. Se ela continua sendo impura, imoral, avarenta, que é o mesmo que idolatria, ela está sinalizando o quê? Que não houve mudança, que não houve transformação, que ela ainda continua nas trevas. E ela nem é herança e nem é herdeira. Não herdará o reino de Deus. Esse é o tipo do versículo que não precisa muita explicação. Está muito claro, não está claro? Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa, não importa a sua condição religiosa, estou nessa religião, estou nessa igreja, estou naquela, fui batizado, não fui, não importa. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Muito claro, muito explícito. A dificuldade de textos assim não é entender. A dificuldade é aceitar. Não é entender, que está claro, não precisa de explicação. É esse jeito aqui. Então a pessoa está nas trevas, ouviu a palavra da verdade, ouviu a palavra da graça, foi tocada, foi transformada. Ela abandonou a vida nas trevas. E aí ela se torna herança e herdeiro de Deus. Ela se torna filho de Deus. Veja ainda Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. O apóstolo Paulo aqui descrevendo o fato de não haver mais nenhuma condenação para quem está em Cristo, e ele mostra as razões, e uma das razões é, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Já que somos filhos de Deus, passamos por aquele processo, somos filhos de Deus, nós também somos
herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos igualados a Jesus Cristo nesse aspecto, somos herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ser herdeiro inclui sofrimento e glória. Por quê? Porque Jesus Cristo também teve sofrimento e glória. Então, seguir a Cristo é ser herança e ser herdeiro. Mas isso vem junto com sofrimento e glória. E o que é que nós vamos herdar? Vamos herdar o reino de Deus, como nós vimos em Efésios 5:5. O reino de Deus. Desde o Antigo Testamento, Daniel 7:27, que descreve profeticamente a vinda do Filho do Homem nas nuvens para trazer o reino de Deus para o povo de Deus, passando pelas palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, que nos é prometido esse reino. Esse mundo que hoje, seguindo a Cristo, nós sofremos, este mundo de dor, esse mundo de aflição, de decepção, de frustração, esse mundo marcado pela injustiça, pela insegurança, pela falta de paz, esse mundo não será assim para sempre. Um dia, Deus tirará, banirá deste mundo todo o pecado, tudo aquilo que é mal, toda a maldade. E Deus criará aqui novo céu e nova terra e implantará o seu reino. Esta é a nossa herança. Nós somos a herança, mas também nós temos uma herança. Vamos herdar um reino. O reino de Deus neste mundo. Um reino eterno. Esta é a nossa herança. É para esta riqueza, essa herança gloriosa, rica, que nós devemos estender os nossos olhos, que nós devemos colocar o nosso desejo. É nesta herança. O reino de Deus implantado neste mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, o apóstolo Pedro diz que esta herança é indestrutível. Num texto que também tem, em certo sentido, a forma de um hino, em que ele descreve as bênçãos de Deus. Então, no verso 4, ele diz que nós fomos regenerados. No verso 3, ele diz, nós fomos regenerados para uma viva esperança, através da obra do Senhor Jesus Cristo, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Todas as outras riquezas podem ser perdidas, certo? Seu dinheiro no banco é absolutamente seguro? É? É até o banco falir. Concorda? Suas posses, sua casa, é uma riqueza absolutamente segura? Certa vez ouvi de um aluno que estudou aqui no nosso seminário, ele era do Haiti. E ele cresceu ouvindo o pai dele dizer o seguinte: o melhor investimento que você pode fazer na vida é imóveis. Não tem investimento mais seguro. Tendo dinheiro e podendo, compre casas, compre prédios, porque esse é um investimento mais seguro. Ele acreditou nisso até o dia que ele presenciou um terremoto no Haiti.
e ele viu investimentos se tornarem poeira, prédios, casas desabarem, se tornarem poeira. Então é um investimento absolutamente seguro? Não é. Saúde é um investimento absolutamente seguro? Ainda ontem estava no sepultamento de um irmão em Cristo e amigo, e uma coisa que me marcou foi ouvir de várias pessoas: rapaz, há 4 dias, eu e ele e outra pessoa nos reunimos e marcamos uma outra reunião para esta semana que vem, para decidir acertar um negócio. Mas ele estava no caixão ali. Saúde é absolutamente seguro? Não. Estamos vivos hoje. Amanhã? Só Deus sabe, ninguém sabe. Relacionamentos é um investimento absolutamente seguro? Hã? Não. Só tem uma riqueza absolutamente segura: novo céu e nova terra em Cristo. Só isso. Essa é a única riqueza absolutamente segura. E ela pode ser sua de graça. Você pode ter esta riqueza de graça, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. O apóstolo Paulo estava orando para que os seus leitores enxergassem isso, enxergassem esta herança rica e gloriosa que eles tinham em Cristo. Eles eram herança, mas também eram herdeiros. Essa herança é rica e gloriosa porque Deus é rico em glória. Várias vezes a Bíblia fala da riqueza de Deus. Em Romanos 2,4 fala que Deus é rico em bondade. Em Romanos 11:33 fala que Deus é rico em sabedoria. Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 1, verso 7, vamos ver o pessoal da escola dominical se relembra que está memorizando, não está memorizando? Você que não veio na escola dominical, não vem, tá ok, mas quem está vindo já sabe memorizado Efésios 1, 7, não sabe? Então cite aí. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a... Deus é rico em graça. Ele é abundante em graça. E o apóstolo Paulo vai repetir isso no 2:7. A riqueza da sua graça. E no 2:4 ele fala que Deus é rico em misericórdia. Então, a herança que Deus tem para nós é rica porque Deus é rico. E tudo isso, bondade, sabedoria, graça, misericórdia, poder, pode ser resumido numa palavra: glória. Deus é rico em glória. Em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo diz que Deus, segundo a riqueza da sua glória, pode suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Nós temos um Deus que não é mesquinho, que é rico e que é rico em glória. E essa glória, então, essa palavra glória, sintetiza toda a excelência de Deus, o poder, a graça, a bondade, o conhecimento, tudo que é excelente está em Deus. Então, nossa herança é rica
porque o Deus que vai nos dar esta herança é rico e é rico em glória. Mas esse Deus que é rico, Ele quer ostentar esta riqueza. Ele quer manifestar esta riqueza. Veja aí em Romanos capítulo 9, verso 23. Romanos 9, 23. O apóstolo Paulo, descrevendo a soberania de Deus, ele diz o seguinte no verso 23. A fim de que também desse a conhecer, falando de Deus, as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. O apóstolo Paulo diz assim, que o povo de Deus, os salvos de Deus, os que seguem Jesus, são vasos, ele compara a vasos, que Deus preparou de antemão, vasos que manifestarão a sua glória, as riquezas da sua glória. Lá na eternidade, novos céus e nova terra, quando estivermos lá, cada momento vivido lá, você terá a consciência de que eu estou aqui não por causa de mim, não porque eu mereço. Se eu estou aqui no novo céu e na nova terra, não é porque eu mereço, não é porque eu fiz por onde, mas é por causa da gloriosa graça de Deus. Em nenhum momento na eternidade a gente vai esquecer disso. Hoje a gente esquece muitas vezes, mas na eternidade em nenhum momento a gente vai esquecer disso. E a gente vai olhar para todas as outras pessoas que estiverem lá, e a gente vai também saber que cada uma delas está ali por causa da gloriosa graça de Deus. É isso que eu estou chamando de Deus ostentar sua riqueza. Não é uma ostentação arrogante, é uma ostentação da sua graça. Ele demonstrando o quanto ele é gracioso. O apóstolo Paulo, também na carta aos Efésios, em Efésios capítulo 2, verso 7, ele coloca essa mesma verdade. Efésios 2, 7. Ele diz: Deus fez isso, isto é, nos libertou do pecado e nos salvou pela fé, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus está já agora mostrando, mas mostrará plenamente no futuro o quanto Ele é gracioso. Quando você olha para o que você era, quando você olha para o seu coração, se você é honesto com você, com o seu coração, e você lê estas promessas de Deus, de que Deus perdoou os teus pecados, de que Deus fez de você uma herança e um herdeiro, e se você é honesto com o seu coração, você chega a qual conclusão? É pura graça. É pura graça. Deus está já mostrando. É pura graça. Está nos usando como vasos que manifestam sua gloriosa graça. Qual riqueza você está enxergando? Qual riqueza você está correndo atrás? As riquezas daqui? Ou esta riqueza da herança gloriosa que temos em Cristo? As riquezas daqui fascinam. Elas brilham diante dos nossos olhos. Elas tentam nos enganar.
Mas as riquezas daqui nos deixam pobres. Pobres para o reino de Deus. Veja o que Jesus disse em Mateus 13, 22, quando ele estava explicando a parábola do semeador. E ele fala da semente que caiu entre os espinhos. O que significa a semente que caiu entre os espinhos? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas fazem o quê? Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Uma das razões para não seguirmos a Cristo como devemos, para não frutificarmos no reino, para não crescermos na vida cristã, uma das razões é a fascinação das riquezas. As riquezas desse mundo brilham, ofuscam ou procuram ofuscar a verdadeira riqueza. E nós ficamos encantados com as riquezas daqui. E isso amarra a nossa vida, segura a nossa vida e não nos permite enxergar e nos concentrar nas riquezas eternas. E a palavra fica infrutífera. Se por acaso você se sente amarrado no seu crescimento espiritual, se sente infrutífero no seu crescimento espiritual, no seu envolvimento com o reino de Deus, pense um pouquinho se é porque você está sendo ofuscado, os olhos do seu coração estão sendo ofuscados pelas riquezas daqui. E você está gastando o seu tempo, energia e esforço em ficar rico aqui. E está esquecendo da riqueza eterna, da riqueza do novo céu e da nova terra. A riqueza daqui não é pecaminosa. O que é pecado é a gente correr atrás dela e confiar nela. A riqueza daqui vem por pura graça de Deus, como tudo mais. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, o apóstolo faz uma exortação aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza daqui é instável. Não é segura. Se Deus lhe conceder riquezas aqui, desfrute delas sem confiar nelas. Use sem depositar sua confiança nelas, porque elas são instáveis, não fornecem segurança. Nós devemos ter a mesma atitude de Moisés, e vamos encerrar com essa palavra de testemunho a respeito dele, que aparece em Hebreus, capítulo 11, verso 26, quando descreve os heróis da fé. O autor de Hebreus fala o seguinte de Moisés, em Hebreus 11, 26. Ele diz que Moisés viu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés teve a oportunidade de ser um neto do faraó, naquela época, um grande governante do Oriente Antigo. Todos os tesouros, você que já estudou história, que já ouviu sobre o Egito Antigo, deve ter noção disso. Ele poderia ter todos aqueles tesouros. Mas Moisés enxergou
que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que ter todos aqueles tesouros. É isso que nós precisamos, enxergar a riqueza maior, considerar a riqueza maior, a riqueza que é seguir a Cristo, a riqueza que é o reino de Deus, novos céus e nova terra. Essa deve ser a riqueza que nós devemos correr atrás. Este deve ser o nosso tesouro. E para celebrar esta riqueza, nós vamos encerrar o nosso culto cantando que Ele nos libertou, nos tirou desse mundo de trevas e nos colocou no reino dEle, no qual nós somos herança e herdeiros. Se você ainda não tem esta convicção de ser herança e herdeiro de Deus em Cristo, clame aí no seu coração, ore, Deus me faz enxergar esta riqueza. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, se você está ainda titubeando entre a riqueza daqui e a riqueza eterna, clame a Deus no seu coração. Clame a Ele, para que Ele lhe faça enxergar a verdadeira riqueza. Amém.